Queridos, vamos juntos aí para a palavra de Deus, Lucas, no capítulo 7, os versos 36 a 50. Esse é o texto que eu gostaria de ler com os irmãos nessa oportunidade. A reconciliação só é possível na base do arrependimento. E esse é o nosso texto, né? É Lucas quem nos conta o encontro de Jesus com uma mulher sem nome. Ela era conhecida na cidade não por seu nome, mas como pecadora ou como uma mulher de má fama. Lucas vai nos contar essa experiência dessa mulher, desse diálogo que se estabelece entre Jesus, a mulher pecadora, e também um homem, um fariseu, que convida Jesus para um jantar, para estar juntos ali, para um tempo de comunhão e de conversar, não é? Quando Jesus anuncia a sua mensagem, a mensagem redentora, os intelectuais, eles duvidaram da autenticidade dessa mensagem. Os religiosos, desprezaram essa mensagem porque eles tinham a lei de Moisés. Eles eram detentores da lei de Moisés. Então qualquer coisa que fosse revelada ou que fosse colocada ali era desprezada, porque eles tinham o entendimento de que era o que mais importante, de maior relevância, já havia sido revelado a eles. Então eles desprezavam qualquer outra ensinamento, não é? Eles não precisavam de uma nova mensagem. E até eles agem com uma certa ironia em relação a Jesus, quando eles dizem: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Né? Dizendo que talvez realmente não merecesse atenção do povo ouvir Jesus, porque uma cidade obscura, um lugarejo sem qualquer expressão na teologia, no conhecimento teológico do tempo, naquele tempo. Então ouvir alguém de Nazaré não teria muita lógica, ou não seria tão relevante, não é? Então Lucas nos conta esse encontro dessa mulher sem nome. Na verdade, ao longo da sua caminhada, Jesus Cristo, ele se encontra com 3 mulheres sem nome. A mulher samaritana, a mulher adúltera e a mulher pecadora. Essas mulheres foram cuidadas por Jesus, foram abraçadas por Jesus, foram acolhidas por Jesus, foram protegidas por Jesus, foram de alguma maneira guardadas por Jesus. Lucas é o evangelho que nos fala sobre a importância da mulher. Lucas é um texto que toda mulher deve ler, e o evangelho, porque se você entende e deseja entender qual é o papel, a importância, a relevância da mulher na sociedade, no contexto do que Deus planejou para a mulher, Lucas ele é muito feliz em nos contar detalhes muito preciosos a respeito de mulheres que foram cuidadas por Jesus, que foram de alguma maneira lembradas da sua importância, que foram lembradas o quanto elas mereciam e precisavam desse cuidado, desse carinho. As 3 mulheres foram perdoadas. O texto sagrado vai nos dizer que a mulher pecadora foi perdoada, a mulher adúltera foi perdoada, e a samaritana também foi perdoada. Esse texto, como eu disse, nos fala então desse jantar que é promovido na casa de um fariseu, para que ali tivesse então esse encontro. E essa mulher, ela chega por trás ali daquele movimento todo e tem um gesto de demonstração de amor.
por Jesus. Algo nunca visto, algo nunca sem paralelos, não é? Então, se você puder aí, vamos ler juntos esse texto que é muito precioso. Foque aí na leitura, Lucas, o capítulo 7, os versos 36 ao verso 50. Eu vou fazer a leitura. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse ele. Quem em muito é perdoado, em muito quer amar. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher, entrei na tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados já foram perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Uma cena narrada com muitos detalhes de uma manifestação, como eu disse, de uma pessoa que não se policia quando se trata de demonstrar amor, se trata de demonstrar reconhecimento, se trata de reconhecer o valor recebido e o desejo desta retribuição. Então, no jantar da graça plena, a dignidade dos convidados é a total ausência de méritos. Ou seja, aquela mulher que estava naquele jantar sem ter sido convidada, ela foi com uma intenção muito clara de demonstrar o amor que ela tinha por Jesus, porque me parece que o texto sagrado vai nos contar, e Lucas nos conta, que já havia tido um encontro de Jesus com essa mulher. E ela já havia recebido o perdão de Deus. E aquela era a oportunidade dela demonstrar isto publicamente, a sua gratidão por este perdão recebido sem qualquer mérito, sem qualquer condição que pudesse dar a ela a condição de mérito. Era a graça, única e exclusivamente a graça. E o texto sagrado diz que ela não usa palavra. Ela não usa nenhuma palavra. A linguagem que ela usa é a linguagem mais comovente que existe aos pés do Senhor: as lágrimas. E ela então se coloca diante do Senhor, derrama o seu coração diante do Senhor. E nós sabemos que não foram lágrimas de remorso, mas foram lágrimas de gratidão. Lágrimas que estavam extravasando essas emoções do amor no coração daquela mulher.
O remorso, nós sabemos que ele provoca dor sem o desejo de mudança. Há pessoas que se sentem na vida e ao longo da vida marcadas por um sentimento de remorso, por alguma coisa vivida, por uma experiência passada, mas não há desejo de mudança. Parece que essas pessoas continuam ainda repetindo os mesmos erros e fazendo as mesmas coisas, embora estejam sempre dizendo que enfrentam lágrimas de remorso. Mas o arrependimento, o desejo de mudança, impulsiona a pessoa a mudar de vida. Ela precisa mudar de vida, ela precisa mudar a sua maneira de ver a vida, as suas decisões, aquilo que ela está focada na sua caminhada. E ela então tem esse desejo de uma mudança. Nenhuma área da nossa vida, amados irmãos, amigos, está fora do desejo ou a parte do desejo de Deus de que nós possamos passar por essa experiência de uma transformação. A mulher, ela não consegue conter as suas lágrimas, ela chora, e ela chora numa tal intensidade, diz o texto sagrado, que as suas lágrimas molham os pés de Jesus. Lucas nos conta esse detalhe. Então ela solta os cabelos. Talvez intencionalmente ali não fosse chegar a esse momento, mas ela chega a esse momento de chorar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E ela não vê outra possibilidade senão usar os próprios cabelos para enxugar ali as lágrimas que estavam molhando os pés de Jesus. A gente sabe que nesse contexto de uma mulher soltar os cabelos para ter esse gesto de cuidado com alguém, era algo que poderia escandalizar as pessoas, porque uma mulher não soltava os cabelos em público. Ela fazia isso na intimidade da sua casa, junto com o seu marido. Mas publicamente a mulher não soltava os cabelos. E ela faz isso, um gesto de ternura. E ela não economiza em nenhum momento esse gesto de dizer o quanto ela era grata a Deus, a Jesus, pelo perdão recebido, pela graça alcançada. Esse homem é um fariseu, um homem separado, religioso, que está recebendo Jesus em sua casa. Era costume naquela época que algum mestre, algum conhecedor da lei, algumas pessoas de certa importância fossem convidadas para jantar na casa de algumas pessoas com uma certa proeminência na sociedade. E esse jantar acontecia com as portas abertas, janelas e portas abertas. Era uma maneira daquele homem dizer que ele estava recebendo em sua casa alguém, e essa pessoa que estava sendo recebida ali, todo mundo poderia saber quem era. Era aberto para todo mundo. Simão não beijou Jesus e nem lavou os pés de Jesus. Embora fosse ele o anfitrião ali daquele jantar, ele não tem esse cuidado de demonstrar hospitalidade. Ele talvez protocolarmente convida Jesus para jantar, mas talvez até já arrependido, porque naquela altura Jesus já não era muito bem visto pelas autoridades religiosas. Mas ele mantém o convite, mas ele faz questão de tratar Jesus como alguém inferior a ele. Ele não tem a preocupação de dizer o quanto ele era grato
por Jesus estar ali na sua casa. Irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele gera em nós uma adoração diferente. Quando você entende o amor de Deus por você e o perdão que nos é oferecido através de Cristo Jesus, a nossa adoração ela é diferente. A nossa maneira de cantar é diferente. A nossa maneira de nos apresentar diante de Deus é diferente. A nossa maneira de falar sobre a grandiosidade de um dia termos conhecido Jesus é diferente. Não é mais uma prática religiosa que costumeiramente as pessoas fazem. Eu fui à igreja hoje. Hoje é domingo, eu gosto de ir à igreja no domingo. Eu gosto de estar com as pessoas ali, mas não há uma atitude diferente no coração, não há um gesto diferente no coração. E Simeão não demonstra em nenhum momento gratidão e desejo de agradecer a Jesus, porque ele não tinha esse reconhecimento de que ele foi também e deveria ser também alvo desse perdão de Deus, mas ele está satisfeito com a sua religião, ele está satisfeito com a sua maneira de cultuar, ele está satisfeito com a sua maneira de se apresentar diante de Deus, ele está satisfeito com tudo que ele já fez e continua fazendo, quando na verdade a adoração de um coração agradecido está sempre buscando novas maneiras, novos gestos, novas atitudes, para que fique evidente o quanto nós amamos Jesus. A nossa maneira de agir é diferente, nossa maneira de cantar é diferente, nossa maneira de falar do amor de Deus é diferente, nossa maneira de falar com as pessoas é diferente, porque nós também queremos que essas pessoas entendam que a nossa relação com Deus não é uma relação de iguais, é uma relação de homens e mulheres que entendem e já experimentaram a alegria do perdão. O verso 39 a 43, o fariseu faz um questionamento a ele mesmo. Ele disse: bem, se realmente Jesus fosse um profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Há uma indignação no coração do fariseu, imaginando que Jesus deveria repreender aquela mulher por essa atitude que não pegou bem. Não pegou bem esse negócio de uma mulher chorando aos seus pés, soltou os cabelos. Isso não pega bem, isso aí. E ele tem esse sentimento no seu coração, ao que Jesus Cristo disse a Simão: eu tenho uma coisa para te dizer, Simão. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um deles devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse ele. Quem em muito é perdoado, em muito quer amar. Para mim é algo muito especial essas leituras na palavra, quando nós somos surpreendidos com essa compreensão de que Deus sabe o que se passa no meu coração neste momento. Eu não disse nada, eu não precisei verbalizar alguma coisa, mas o texto sagrado diz que Jesus sabia o que estava no coração daquele homem, daquele fariseu, e conta para ele essa história de 2 homens que
tem uma dívida e que precisa ser paga. Um deve 500, o outro deve 50. Os dois foram perdoados, mas qual dos dois, Simão, te parece ser a pessoa que mais gratidão tem no coração pelo perdão recebido? Jesus está dizendo para aquele homem: Simão, quem tem pouca consciência da necessidade de perdão, pouco entende o tamanho do amor de Deus. Quando você diz que Deus nos ama, Deus ama a todos nós. Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez isso chegue ao coração de algumas pessoas diferente de outras pessoas, porque ou você tem consciência do tamanho do amor de Deus por você e do que significava e significou para você um dia ter recebido esse perdão de Deus, ou você vai falar do amor de Deus como qualquer outra coisa. Não, Deus nos ama. Não, Deus, realmente eu sei que Deus nos ama. Nossa, como é importante saber que Deus nos ama. Mas eu e vocês temos consciência do tamanho desse amor? É que já passou pela sua cabeça? Você já parou para refletir o que significa o tamanho desse amor de Deus por mim, por você? Quando não há perdão, qualquer coisa se torna algo muito, muito grande. Quando não há um espírito de perdão, é exatamente isso que acontece. Os pequenos motivos se tornam grandes razões, as pequenas desavenças transformam-se em guerras, e as pequenas feridas se convertem em câncer incurável. Deus nos ama. Deus nos ama. E talvez esse seja o desafio para nós, como Paulo nos ensina, dizendo: olha, eu quero que vocês entendam o amor de Deus por vocês. Eu quero que vocês compreendam o quanto vocês são amados por Ele, e o quanto nós devemos em todo tempo ser gratos a Deus por esse amor. Algumas pessoas amam a Deus com a sua mente. São aquelas pessoas que racionalizam a fé, pessoas que nunca se emocionam com o amor, a graça, a bondade de Deus para conosco. A vontade dessas pessoas, elas são fracas emocionalmente e facilmente são demovidas dos seus compromissos. Na mesma intensidade que ama, também deixa de amar, deixa de ter os compromissos, fazer outra coisa e estar envolvido com outras coisas. Aqueles que amam emocionalmente, são os emocionais. Qualquer coisa é suficiente para chorar, vivem a flor da pele, mas a sua mente e vontade estão fora deste alcance de um relacionamento com Jesus. E qualquer outro compromisso tira você dessa relação de amor com o Senhor. Existem ainda aqueles que amam a Deus com a sua vontade. Esses cumprem seus compromissos, eles avançam e às vezes estão dispostos a qualquer sacrifício em relação a demonstrar este amor, o amor que tem por Deus. A grande necessidade hoje é que nós temos pessoas que amam a Deus e devem amar a Deus com toda a mente, com o coração, com a alma e com toda a sua força,
E o que é força? A força que une os três e faz de nós pessoas inteiras, maduras e cheias de amor a Deus e ao próximo. Lucas caminha para o encerramento desta experiência, nesse jantar, e os versos 44 a 50 nos diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão ou já foram perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. O que faz uma pessoa mudar de vida? O que faz uma pessoa deixar práticas que ela sabe a afastam de Deus? O que faz uma pessoa deixar o vício que tanto destruição tem trazido à sua experiência de vida? O que faz uma pessoa mudar de vida? Não é essa pessoa ter recebido uma bênção, uma cura, algo extraordinário. Não é ela ter sido curada de uma doença grave. O que faz uma pessoa mudar de vida? É ela entender que todos os seus pecados, todas as suas limitações, todos os seus erros, que todos sabem, e aqueles que só a pessoa sabe, estão perdoados. Essa é a mensagem. O que leva uma pessoa a mudar de vida? O que leva uma pessoa a deixar de fazer aquilo que sempre fez, que sempre realizou, que sempre foi dependente, que sempre foi escravo? É entender que todos os erros, todos os pecados, todas as coisas foram perdoadas e perdoados por Cristo Jesus. Deus faz uma aliança comigo e com você e com todos nós, e é nessa aliança há um compromisso de amar, perdoar, justificar e santificar. E a nossa confiança se sustenta nesse caráter imutável de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não muda, Ele não mente, Ele não varia os seus propósitos. Isso nos dá segurança, nos convida a aproximarmos com confiança junto ao trono da graça, sabendo que o que Ele prometeu, certamente Ele cumprirá. Quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que até perdoa pecados? Qual é a sua maior necessidade hoje? Qual é a maior bênção que você está buscando de Deus hoje? Qual é a maior ansiedade do seu coração hoje? Talvez você possa dizer a questão da sua saúde física, talvez
uma situação envolvendo relacionamento familiar, talvez um conflito com pessoas que você ama, que você gostaria de que esses assuntos fossem resolvidos, fossem esclarecidos, talvez uma nova oportunidade de emprego, talvez o reconhecimento de encontrar alguém para amar e ser amado. Qual é a sua maior necessidade hoje? Essa mulher, ela entra naquele jantar, debaixo da justiça, da crítica, da zombaria, daquelas pessoas que diziam que ela não era digna de estar ali, ela deveria ser colocada para fora daquele jantar. Mas ela recebe o perdão, ela recebe a paz que só o Senhor pode dar. Ela experimenta a alegria de ter sido aceita por Cristo Jesus como filho ou como uma filha amada do Senhor. O que eu preciso fazer? O que eu e você precisamos fazer para receber esse perdão e para experimentar essa alegria da gratidão? Testemunharmos essa alegria da gratidão. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Nós precisamos dizer o quanto nós somos carentes deste perdão, desta alegria, desta paz, que é fruto do agir de Deus na nossa vida, através do perdão dos nossos pecados. A tua fé te salvou, vai em paz. Karl Barth é um teólogo reconhecido, meio acadêmico. Em certa ocasião alguém perguntou para ele assim: o que é mais importante, o que você poderia dizer de mais importante sobre Deus? Qual é a resposta mais importante sobre Deus? O que você pode falar a respeito de Deus? E ele respondeu assim: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia diz assim. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia diz assim. O que nós podemos dizer a respeito desse Deus? Qual testemunho eu e você podemos dar desse amor do Senhor por nós, dessa obra de Cristo por nós? Então, nessa noite, eu gostaria de orar com você. Qual a sua maior necessidade hoje? Qual é a maior luta que você está vivendo nesses últimos dias? Qual ansiedade tem dominado você quando as questões da vida e as situações da vida parecem que vão nos tragar, vão nos engolir vivos? Qual é a sua maior necessidade? Você precisa de perdão? Você precisa experimentar a alegria de ter os seus pecados perdoados? Então, abra o seu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria orar com você nessa noite. Pastor, ore por mim. Eu preciso deste perdão, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa alegria, eu preciso dessa paz. E isso só pode ser alcançado quando a gente recebe o perdão de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Curve a sua fronte. Pai querido, nós estamos juntos nessa noite para te agradecer, pedindo que o Senhor nos capacite, Senhor, a vivermos uma vida de gratidão ao Senhor,
uma vida onde em todo tempo, em todas as circunstâncias, a gente possa dizer o quanto somos gratos ao Senhor, e que não haja em nenhum momento da nossa parte qualquer outra atitude senão podemos dizer o quanto somos gratos ao Senhor por Jesus, o teu Filho, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos dá a certeza da vida eterna e que nos perdoa os pecados. Somos aceitos pelo Senhor. Todos nós temos uma história, todos nós temos um passado, todos nós temos histórias que não gostaríamos de ter vivido, não gostaríamos de ter experimentado, mas que bom saber que o Senhor olha para nós e essa palavra é tão extraordinária. Seus pecados já foram perdoados. Seus pecados já foram perdoados. Ó Deus, que bom saber que isso é oferecido pelo Senhor de uma maneira tão extraordinária. Sejamos gratos, homens e mulheres, que não economizem nenhum tipo de gesto, nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de manifestação de gratidão, por sabermos que foi o Senhor, pela tua graça, que nos deu essa bênção de sermos salvos por Cristo Jesus. Pai, despede-nos com a tua graça, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nós pedimos por essa semana, por aquelas pessoas que estão também vivendo alguma luta quanto à sua saúde física, pessoas que estão, ó Deus, sendo alvos nesse dia, nesse tempo, do cuidado de médicos, de medicamentos. O Senhor opere, Senhor, poderosamente na vida dessas pessoas, ó Deus, produzindo a cura e trazendo, Deus, o alívio necessário nesse tempo. Pai, obrigado pela tua igreja, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos juntos, por o Senhor me permitir estar aqui com meus irmãos em Cristo. Minha gratidão, Senhor, e assim eu oro, e oro na certeza de que somos ouvidos, porque nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém.